vivendo na nossa comunidade o propósito. Falando em propósito, qual que é o propósito da sua vida? Por que que você nasceu? Por que que você está aqui no mundo? Por que que você nasceu? Essa é uma pergunta muito importante. Não tem como falar dos princípios bíblicos para o seu novo ano sem a gente falar de propósito. Jesus falando para Pilatos: eu para isso nasci. Jesus não tinha crise nenhuma de identidade, nem de propósito, nem de missão. Ele sabia por que ele tinha nascido. E para isso vir ao mundo, Jesus sabia por que ele veio a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Veja, propósito de Cristo, claro. Tem muita gente pagando dinheiro para descobrir o seu propósito. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o propósito de Cristo. Clarinho, clarinho. Aí a pergunta: Ikigai em japonês, ik, viver, gai, razão. Qual que é o seu Ikigai? Você já achou? Está buscando? Vamos voltar então atrás? Você nasceu para isso. O seu propósito não está em você, não está no seu trabalho, na sua busca. O seu propósito já foi traçado, definido. Está aqui, ó. Você nasceu para isso aqui, ó. Pedro, Maria, Milton, João, Paulo, nasceu para isso aqui. Você está neste mundo para dar o testemunho da verdade. O seu propósito, o seu Ikigai é o de Cristo. Você nasceu para isso aqui. Você está aqui no mundo para salvar, buscar e salvar o perdido. Esse é o seu Ikigai. Esse é o propósito da vida. O nosso propósito começa por aquele que nos criou. E nós fomos criados para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse aqui é o seu Ikigai. O sentido da vida está aqui. Você nasceu para dar glória a Deus. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Não procura algo que já foi dado a você, já foi traçado. Não paga nenhum coach para você achar seu propósito. Seu propósito está aqui. Seu ano de 2025 é para viver isso aqui. Tudo que você vai fazer para honrar e engrandecer o nome de Deus. Você foi criado por Ele, por isso é Ele quem define o seu propósito para você, para o louvor da sua glória, para o louvor dEle. Então, eu preciso dizer para você que você não nasceu para procurar a felicidade. O que você vai fazer em 2025, a última coisa é procurar a felicidade. Porque a felicidade é isso aqui, ó. Felicidade não é o fim, é o resultado de um encontro. As pessoas procuram tanto a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, não é isso? Mas que lógica é essa? O que é parâmetro para as nossas vidas? O parâmetro é esse aqui? Se é isso aqui, nós pensamos diferente do que as outras pessoas pensam. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Essas são as palavras de Cristo. O propósito seu, a sua missão, tem que ver com sua identidade. Aquilo que Cristo faz é aquilo que você tem que buscar fazer em 2025. A sua identidade está no seu Criador, que criou você não para você buscar a felicidade, mas para você
servir para a sua honra e glória. Então, a felicidade, de acordo com os princípios que eu estou trazendo para vocês nesta noite, não tem que ver com um fim. A gente pode até dizer que é uma busca, no sentido de dizer que é um processo, é um caminhar, mas a felicidade para um cristão não é o fim, não é a essência da vida. A essência é conhecer a Deus. A vida eterna está nisso aqui. Olha o que Oséias diz para nós. Oséias capítulo 6, conheçamos, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós. Quando a gente busca o que de fato é a essência da nossa vida, que é conhecer a Deus, aí sim, essa alva, o que a gente chama de felicidade, essa luz que tem que brilhar nas nossas vidas, aí sim a gente o terá encontrado. Então a felicidade é o resultado de você encontrar com aquele que te criou, que definiu o seu propósito. Ninguém será mais feliz em 2025 buscando a felicidade. E ao contrário, é você buscando a Deus, a Cristo, como consequência, aí você será feliz em 2025. Está claro isso? Não busque a felicidade, busque a Deus. Ele é a fonte para a sua felicidade. O mundo tenta nos enganar com esses princípios que só nos faz perder o nosso tempo. Não gasta seu tempo com aquilo que é um vendaval. Quanto mais conhecemos a Deus, mais intensa será a nossa felicidade. A minha autora preferida. Então, encontramos o nosso propósito em quem devemos ser e não apenas no que fazemos. Você tem que ser aquilo que foi traçado pelo seu Criador. Você tem que se tornar a imagem e semelhança de Deus. O que nós fazemos na vida, em termos de essência, em termos de propósito, está aqui com relação a o que a Bíblia nos coloca. Eu vou te apresentar aqui a extensão do meu quintal. Eu tenho oportunidade de estar morando aí nesse lugar. Nada de luxo, uma casa simples. Acho que já vão lá por uns 2 meses. A minha diversão está sendo isso aqui, ó. Eu limpei todo esse lugar com esse garoto aqui, ó. Você acha que ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando? Ele está divertindo? Eu estou ensinando a ele? O que ele está fazendo? Essa semana a gente almoçou aí o feijão que a gente coletou lá. Aqui a abóbora está tudo crescendo. Aqui a Cassandra pegando aí os feijões com o Noah. Se você quiser ir lá me visitar, está estendido o convite para a gente abrir a Bíblia e ver o que Jesus nos diz em termos do que a gente pode conhecer de Deus na natureza. Este pedaço de nada aqui de gostosura, você acha que ele está lendo? Está lendo? Não. Aqui é uma máquina dentro da cabeça dele que Deus fez para o glorificar. Tudo que a gente pode fazer aqui é para conhecer a Deus, se a gente quiser. As coisas mais simples desta vida é para conhecer a Deus. Quando eu fico aqui com os meus filhos, tentando passar para eles um pouquinho da minha infância, pensando nos textos bíblicos que Jesus fala muito da natureza, como que a gente pode aprender por meio da agricultura, eu não estou apenas sendo feliz com o meu filho. A essência não é essa. A essência é que a minha felicidade vai honrar o Criador. Aí sim é a essência. Ou seja, nada do que eu faço, nada do que a gente vive tem valor em si. Deus nos criou. Você acha que eu nasci para ser pai? Não, eu tenho 2 aí, os 2 estão aí. Sou casado. Não nasci para casar. Eu vi um pouquinho longe, nem tanto, vim de Cabo Verde. Ano que vem eu vou fazer 20 anos no Brasil. Vai ser uma festa, 15 de abril, não esqueço dessa data. Uma data importante na minha vida.
Mas eu não nasci para ser cabo-verdiano e depois ir para o Brasil em 2006 e depois ser professor universitário, estudar. Não. Não nasci para isso. A essência da vida, o propósito dessas coisas boas, não pode ofuscar por que eu nasci. Quando você vai estudar, jovem que está me vindo aí, você vai para a universidade porque você vai pegar o intelecto que Deus te deu, com a sua sabedoria, depois com a sua profissão, você vai honrar o Criador. Quando você está feliz, não está a essência na sua felicidade. A essência é que a sua felicidade está honrando o Criador. Então, tudo que a gente faz, quer comer, quer beber, quer ter filho, quer casar, todas essas coisas que a gente tem que lutar para 2025 são importantes, mas o fim delas é atingir o nosso propósito, que é dar glória a Deus. Então, tudo que você faz. Por isso que você não tem prazer com coisas que não glorificam a Deus. Quando você entende o propósito, por que você nasceu, fica muito fácil de fazer escolhas. Porque o que é prazeroso, mas para você, pode até ser, mas que não glorifica a Deus, você não vai tocar. Se você come uma comida que vai acabar com sua saúde, então você fala, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, ele me criou, então eu não vou comer. É assim que funciona. Ou seja, quando nós cristãos entendemos isso aqui e balizamos as nossas vidas nesse princípio, as coisas ganham mais energia. O trabalho é uma bênção. Há dias eu vi um desses palestrantes aí, famoso do Brasil, dizendo que o trabalho é uma maldição para os cristãos. A nossa concepção é essa. Não é. O trabalho foi dado por Deus antes do pecado. O trabalho é uma bênção. Mas a questão é que, quando se fala hoje em dia em termos de propósito, ikigai, as pessoas se resumem praticamente ao que elas fazem. Isso não é o parâmetro para nós enquanto cristãos. O nosso propósito é isso aqui que eu tentei resumidamente te passar. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Veja que as coisas vão acasalando. Então, o que a gente faz quando eu estou com os meus filhos, você tem que contemplar a Deus. Isso é maior do que simplesmente estar com eles. Essa aqui é a lei da contemplação. Se você quiser ter um excelente 2025, procura o que é que você está contemplando. Não adianta dizer que a gente quer ser igual a Cristo se a gente não contempla a Cristo. Essa é a lei da contemplação. É assim que funciona a lei da espiritualidade e é assim que funciona a lei na vida. Lei da contemplação. Enoque, um dos exemplos para nós. A Ellen White comenta que depois do nascimento do seu primeiro filho, vocês aí pais, olha como que esse texto é inspirador para nós. Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Ele já andava com Deus, ele já era um homem íntegro. Agora, o ápice da experiência da vida de Enoque, não que a paternidade e a maternidade é o único caminho que Deus tem para a gente ter esse crescimento, esse encontro com Deus, mas para Enoque foi isso aqui. Porque tudo pode nos conectar com Deus. Esse é o princípio que você pode pegar para o seu 2025. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo de 2025 e de toda a sua vida. Se qualquer coisa que eu falar aqui só se aplica a este ano, 2025, pode jogar no lixo, não vai servir. Viva com propósito. Viva contemplando nas pequenas coisas a Cristo. Torne as experiências da vida mais significativas. Não espera algo fenomenal acontecer para que você fale, eu encontrei com Deus. Não espera um sentimento. Todas as experiências da vida
podem ser aproveitadas.